Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Quero saber mais uma vez de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo. E lembramos, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas notificações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. A agenda do presidente Jair Bolsonaro em viagem à Bahia, contando com vários compromissos. O presidente visitou as instalações do Senai Climatec em Piatã. O ministro João Roma, que acompanhou o presidente Bolsonaro em sua visita à Bahia, afirmou que o presidente tem dado uma atenção especial ao Estado. O presidente Bolsonaro tem dado uma atenção especial à Bahia, destravando obras que estavam entregues ao descaso e fazendo investimentos fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado, a exemplo da FIOL, da ampliação do Porto de Salvador, afirmou João Roma. E também na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro compareceu às obras sociais Irmã Dulce, uma visita para o lançamento da pedra fundamental da nova unidade de bioimagem da unidade. É uma satisfação muito grande estar aqui, num solo quase que sagrado, onde é lembrado o nome da primeira santa do Brasil, Irmã Dulce. Me sinto confortado, tranquilo em poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais Irmã Dulce, onde quase tudo aqui vem do coração. E o lema, certamente, fazer o bem, não vendo a quem. E durante sua conversa com apoiadores na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou da preocupação com os menores, vulneráveis e certos posicionamentos vistos no Brasil. Eu tenho um exemplo essa semana, é bom que a mãe aqui eu veja isso aí. O PT há muito tempo tenta diminuir a idade do estupro de vulnerável. O que é isso aí? Se hoje uma menina de 14 anos tem uma relação com a pessoa, tem uma pena para aquela pessoa. Se for Baxaste de 14, é outra história. E o PT quer relativizar a pedofilia há muito tempo, passar para 12 anos. Quando a gente fala em PT, não estou contra o PT por estar contra o PT. Contra porque eles defendem. Eles têm o tempo todo o PT querendo impor ideologia de gênero nas escolas. O pessoal sabe o que é isso. Eles são contra a redução da maioridade penal. Tá? Eles dizem que se eles voltar ao poder, vão recolher a arma do pessoal K, que aí não vai ter arma para o cidadão de bem. Tá? Eles querem valorizar o MST e o MTST. Quem tem a propriedade privada sabe o que é isso. Tá? Eles querem reatar as relações diplomáticas com Cuba, talvez trazendo os mais médicos para cá. Vieram para cá na época sem ninguém saber quem eles são, não podia nem fazer uma provinha. Bezetacil, tem que aplicar onde? Endovenosa, na veia, forma de colírio, para responder, coisa simples, né? Não foi aceito isso aí. Quando assumiram, resolveram partir e ir embora, né? Então vocês, eu acho que sabem o que o PT defende e o que eles querem impor no Brasil. Vimos que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou a membros do Congresso dos Estados Unidos. Zelensky fez um forte apelo pela criação de um espaço de exclusão aéreo nos céus do país que permitiria que aviões de outros países possam abater aeronaves russas. Ele sugere a criação de uma aliança pela paz e pede que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seja o líder da paz mundial. Hoje não é suficiente ser o líder de uma nação, ser o líder do mundo significa ser o líder da paz. Ser forte é estar pronto a lutar pela vida dos cidadãos do mundo, ter direitos humanos, direito de viver decentemente e de morrer quando sua hora chegar, e não quando seu vizinho decidir. Hoje o povo ucraniano está defendendo não só a Ucrânia, estamos lutando pelos valores da Europa e do mundo, pelo futuro, afirmou Zelensky. Ele também sugeriu a criação de uma coalizão antiguerra, uma aliança forte que possa responder rapidamente e seja capaz de desmobilizar invasões como a da Ucrânia.
Zelensky reclamou que as instituições criadas após as guerras do século passado não funcionam. Zelensky agradeceu o apoio americano e afirmou que os Estados Unidos ajudaram a oprimir o agressor economicamente, mas disse que precisa de novos pacotes de sanções até que a máquina militar russa pare. Ele falou que territórios independentes de seu país foram transformados em campos de batalha, com pessoas inocentes sendo atacadas. Zelensky disse ainda que os americanos sabem o tipo de ajuda que os ucranianos precisam de sistemas fortes de aviação. Esses aviões existem, mas estão no solo, não nos céus da Ucrânia. Eles não estão defendendo a Ucrânia. Ainda sobre Rússia e Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos também anunciou mais uma ajuda à Ucrânia, 800 milhões de dólares. E Putin afirmou que a Rússia vai atingir seus objetivos militares. Tímidos avanços em negociações e mais ataques nas últimas horas demonstraram, na verdade, a fragilidade da vontade, da boa vontade, não é? Em, de fato, acabar com as cenas catastróficas na Ucrânia. E nas últimas horas, o assunto do mendigo, você viu, tomou conta dos comentários por aí. É que depois daquela que apareceu uma grávida com o marido em viagem e ela ficou na cidade, acabou culpando um hotel por estar grávida, porque o hotel não teria esterilizado uma banheira num quarto onde ela frequentou com uma irmã, não é? Agora, a confusão envolvendo um casal e um morador em situação de rua. O educador físico, não é? Teria flagrado sua companheira, esposa, fazendo sexo com um homem morador de rua dentro de um carro e achou que se tratava de um abuso e iniciou sessões de socos, pontapés, enfim. As imagens gravadas por câmeras de monitoramento viralizaram nas redes sociais. A mulher contou à polícia que, apesar de não ter sido forçada ou coagida, estava, na verdade, em surto psicótico e via no morador de rua a imagem de Deus e também a do marido. Pelo estado alegado da companheira, o personal e marido entende ter havido sim um abuso. Não se trata de uma traição conjugal, e sim crime de violência, disse ele. Em áudios obtidos, a mulher diz a uma conhecida, obtidos pela reportagem do portal Metrópolis, a mulher diz a uma conhecida que toda a ação foi consentida. Em um primeiro momento, o morador de rua teria pedido doações e ainda também para ser curado. Me deu vontade de dar um abraço nele, disse a mulher. Em seguida, o homem teria pedido para fazer carinho nos pés dela. Eu senti uma coisa tão boa, disse ela. Ao longo do relato, ela explica que começou a ter visões de que estaria na presença de Deus. Já em outros momentos, de que o morador de rua seria seu companheiro. Ainda em via pública, os dois então teriam seguido na troca de carinhos e, de acordo com ela, o resultado, como relatado no áudio, foi um beijo entre os dois na frente da sogra, situação que deixou a mãe do personal incrédula. É o meu propósito, deixe eu receber o meu propósito, disse a mulher para a sogra, que acabou zarpando do pedaço. Sem ter notícias da companheira, o personal então iniciou uma busca e a encontrou tendo relações com o estranho dentro do veículo da mulher. Depois do beijo, o morador de rua entrou no carro da mulher em busca de um local mais reservado. Então eles percorreram alguns metros, não é? Fui procurando pela rodoviária um lugar escuro e vazio para a gente ficar junto. Eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro, declarou a mulher na gravação. Em depoimento prestado na delegacia, o morador em situação de rua contou aos policiais que um carro parou nas proximidades da escola paroquial em Planaltina. Dentro do veículo estaria a companheira do personal trainer. Segundo ele, a mulher o chamou e pediu para que se aproximasse. Logo em seguida, teria dito: "Vamos brincar?" Na sequência, o morador de rua disse ter sido convencido pela mulher a entrar no veículo. Afirmou ainda que enquanto estava nu e tendo relações com a mulher motorista no interior do carro, um homem bravo invadiu o veículo e teve início uma briga.
O homem declarou que não conhecia a mulher e que não a abusou. E aí? Cada um tem uma opinião sobre isso. Luciano Hang deve disputar uma vaga ao Senado por Santa Catarina nas eleições 2022. E há uma expectativa sobre uma entrevista que ele deve dar nesta semana. Segundo apurou a Jovem Pan, o dono da rede de lojas Avan vai se filiar ao Partido Liberal, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Hang deve compor a chapa do senador Jorginho Melo, aliado também de Bolsonaro, que deve concorrer ao governo de Santa Catarina. Ele é pré-candidato ao governo do estado. A decisão será oficializada na sexta-feira, às 18 horas, em uma coletiva de imprensa em Brusque, Santa Catarina, cidade natal do empresário. Luciano Hang diz que não avisou, não falou com ninguém sobre isso, não deu qualquer informação divulgada, a respeito, mas que tudo será público nessa entrevista a ser dada. Ainda remanescente dos governos petistas, já que foi lançado ainda em 2016, 2017, mas começou a ser produzido bem antes, E a captação de recursos também antes, pegando ali o governo de Dilma. O filme Como se tornar o pior aluno da escola recebeu, gente, um total de 3,2 milhões de reais via Lei do Audiovisual, de acordo com o site da Ancine. E assim fica fácil fazer qualquer coisa, Dinheiro à vontade, bom patrocínio, O secretário nacional de Cultura, Mário Frias, deu a sua opinião sobre o filme. Pessoal, O Pior Aluno da Escola é um filme financiado com recursos públicos pelas leis de incentivo ao audiovisual. Os projetos são pactuados entre os produtores e distribuidores com base nas regras de mercado. E os requisitos de análise são objetivos. Nesse caso, foram investidos mais de 3 milhões de reais. Esperava-se uma comédia para crianças e adolescentes, e não foi o que aconteceu. Sob o argumento de piada e humor, os produtores expõem diretamente atores menores de idade, crianças. A patrulha do politicamente correto acha normal porque tem a bússola moral da oportunidade e da hipocrisia. Esse pessoal cancela por opinião, mas sacrifica a juventude das nossas crianças. O Porchat não é normal. Molestamento e pedofilia não é normal. Não é retrato da vida. É crime. E mais, colocar as crianças na cena e fazer graça para outras crianças assistirem é indecente. Eu não censuro nem faço avaliação subjetiva no meu cargo, mas eu tenho lado, sim. Eu sempre tive. É uma questão de certo e errado. E o certo é proteger as crianças e nosso futuro. E está difícil para o PT sair de um dilema: ter coragem para colocar Lula nas ruas do Brasil. O PT avalia promover um evento para marcar o início da campanha presidencial de Lula. Mas há uma dúvida cruel: como será a recepção do petista caso ele vá às ruas? Parte da sigla considera que a festividade de lançamento deveria ocorrer em um local fechado, um auditório fechado, e não nas ruas, temendo inicialmente um atentado à segurança do presidenciável. As informações são da Veja. Ou então nos bastidores, talvez o temor seja outro, dá para imaginar. A solenidade está prevista para ocorrer entre os dias 9 e 16 de abril em São Paulo. No entanto, a legenda não chegou a um consenso sobre o local a ser realizado. Para uma ala mais corajosa do partido, o evento deveria ter a participação do povo, nas ruas. O senador e filho do presidente Jair Bolsonaro aproveitou o dilema, Flávio Bolsonaro, e ironizou a insegurança do PT em pôr Lula nas ruas. O líder absoluto das pesquisas está com medo? Vai para a rua abraçar o povo, campeão, publicou Flávio Bolsonaro. A deputada federal Carla Zambelli se filiou ao PL, Partido Liberal, sigla do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia de filiação ocorreu em um centro empresarial em Brasília. Zambelli foi eleita em 2018 pelo PSL, partido que se fundiu ao DEM e formou União Brasil. A deputada Zambelli trocou de sigla devido à janela partidária que permite a troca de partidos sem risco de perda do mandato.
O evento contou com a participação de ministros do governo Bolsonaro, como Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública. Além de Zambelli, outras personalidades também assinaram a ficha de filiação ao PL. O presidente Jair Bolsonaro comemorou dados importantes. Ele comentou: quantidade de pequenos negócios abertos no Brasil em 2021 é a maior da história. Consolidação jurídica do MEI, Lei da Liberdade Econômica, desburocratizações, digitalização histórica, menos tempo gasto e também gastos menores foram alguns dos incentivos para a melhoria do ambiente de negócios. Mais de 3,9 milhões de novos empreendedores iniciaram seus novos negócios em 2021, 19,8% de aumento em relação a 2020. 682,7 mil optaram por microempresas, 121,9 mil abriram empresas de pequeno porte. 2021 encerrou com total de 17.337.882 pequenas empresas ativas, comemorou Bolsonaro. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.